Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Fortão Palpite para as melhores análises e palpite de futebol para vocês, focados em apostas esportivas, com uma grade cheia para essa sexta-feira, dia 28. Já vamos começar aqui com o jogo de Bayern de Munique contra Stuttgart, jogo que irá acontecer às 15h30, né, às 3h30 do dia 28 de agosto, sexta-feira. Lembrando que é pela Bundesliga, né, então é pela primeira rodada do campeonato alemão, então nós não temos ainda classificação, tudo zerado, e também nós não temos ainda análise de escanteio e de cartões amarelos. Vamos ver aqui, a primeira palpite do canal será na vitória do Bayern de Munique. O Bayern de Munique vem jogando as suas últimas 5 partidas com 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Stuttgart é uma equipe muito boa, vem de 4 vitórias jogando fora e 1 derrota. A palpite do canal, então, a primeira será a vitória do Bayern de Munique. A segunda palpite do canal será em gol HT mais 0.5. Então tem que ter um gol ainda no primeiro tempo. Esse cenário ele acontece em jogos do Bayern nas últimas 5 partidas pelo menos 4 vezes. E também pelo lado do Stuttgart, ele acontece nas últimas 5 partidas em 4 oportunidades. A nossa terceira palpite para essa partida será de ambos marcam sim. Ambos marcam sim, acontece em jogos do Bayern de Munique, pelo menos 4 das últimas 5 partidas. No caso do Stuttgart, vocês vão observar que aparece apenas em uma das últimas 5 partidas. Mas você vai observar que os jogos do Stuttgart foram 4-0, apenas uma que ele perde 1-0, teve uma outra que foi 8-1, uma outra de 5-0, uma outra de 7-0. Isso mostra que o Stuttgart tem um ataque muito eficiente. Tá? Então, a probabilidade de ambos marcam ela aumenta porque nós temos 2 times que são muito bons ofensivamente. Tá? Então, a palpite do canal será de ambos marcam sim. Segunda palpite do vídeo de hoje, nós vamos trocar o campeonato alemão pela Premier League, campeonato inglês na tela. Crystal Palace joga contra a equipe do Manchester City às 4 horas da tarde, 28 de agosto, sexta-feira. Jogo válido pela segunda rodada do campeonato inglês. Vamos já dar uma olhada na classificação. A gente tem a equipe do Manchester City com 3 pontos, 1 vitória. Ele ganha de 2-1 seu primeiro jogo jogando fora de casa. E temos o Crystal Palace com 1 jogo, 1 derrota, perde de 2-0 jogando a sua primeira partida. Olhando aqui os últimos 5 confrontos, a primeira palpite para essa partida será a vitória do Manchester City. Nós temos aqui o Crystal Palace nas últimas 5 partidas vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e a equipe do Manchester City vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Manchester City ele vence a equipe do Bournemouth jogando dentro de casa por 2-1. Vamos então também no cenário de gol em HT. Gol ainda no primeiro tempo. Esse cenário ele acontece pelo lado do Crystal Palace nas últimas 5 partidas, pelo menos 4 oportunidades. Pelo lado do Manchester City, ele acontece nas últimas 5 partidas, 5 vezes, ou seja, 5 das últimas 5 partidas, gol em HT, gol ainda no primeiro tempo. Vamos fazer análise de escanteio e cartões amarelos para essa partida. Nós temos aqui na estatística de escanteio, 0 para a equipe do Crystal Palace e 8 para a equipe do Manchester City, uma média então de 7,5 escanteios. Cartões amarelos nós temos 1 para a equipe do Crystal Palace e 1 para a equipe do Manchester City. A gente tem uma média de 1,5 cartões amarelos. Rapaziada, o negócio é o seguinte, se você está gostando desse conteúdo, eu peço para vocês deixar o like e também se inscrever no canal. Conto muito com o apoio, com a ajuda e com o fortalecimento de vocês para o meu crescimento aqui dentro do YouTube. Beleza? Vamos agora partir para campeonato espanhol. Racing contra Elche. Nós vamos de primeira palpite de vitória do Racing, que vem na classificação na 14ª colocação e o Elche na 18ª colocação. Nos últimos 5 confrontos da equipe do Racing, ele vem de 1 derrota fora de casa para o Getafe e ele vence e ele empata com o Villarreal em 2-2 jogando dentro de casa. A equipe do Elche, jogando as suas últimas 5 partidas, as 2 últimas pela La Liga, ele vem de uma derrota de 5-0 para o Barcelona e empata com o Deportivo La Coruña fora de casa por 1-1. Tá? Então a primeira palpite é a vitória do Racing Santander. Tá?
Vamos para a segunda palpite dessa partida, será aí em gols HT. Gols ainda no primeiro tempo, ela acontece nos jogos do Racing em pelo menos 4 das últimas 5 partidas, e pelo time do Elche ela acontece em 5 das últimas 5 partidas. Vamos também em ambas marcam sim, que acontece pelos jogos do Racing, pelo menos em 4 das últimas 5 partidas, e pelo Elche ela acontece também, acontece em 3 das últimas 5 partidas. Vamos aqui analisar o escanteio e cartões amarelos para essa partida. Nós temos aqui escanteio em média 6 para o mandante e 4,5 para o visitante, dá uma média aí de 10,5 escanteios. Cartões amarelos, a gente tem aqui uma média de 2,5 para o mandante, 1,5 para o visitante, uma média de pelo menos aí 4,5 cartões amarelos. Tanto escanteio como cartões amarelos, seja mais conservador, e a gente pode colocar ali 8,5 escanteios e pelo menos 3,5 cartões amarelos. Ainda pelo Campeonato Espanhol, nós temos Deportivo Alavés contra a equipe do Vila Real, mostrando a classificação para todos vocês. Nós temos o Deportivo Alavés, que já jogou 2 partidas, nós estamos indo para a terceira rodada. Ele vem aí com 1 vitória e 1 empate, 4 pontos. A equipe do Vila Real, ele se encontra na 9ª colocação, ele vem com 2 empates e 2 pontos no campeonato. Nós vamos para essa partida de gol mais 1,5, que acontece no cenário nas primeiras 2 partidas, ela acontece 2 vezes, nas primeiras 2 partidas do Campeonato Espanhol, pelo lado do Deportivo Alavés, e pelo lado do Vila Real, ela acontece também nas 2 primeiras partidas do campeonato. Então seria ali over 1,5 ou mais 1,5 gols, tá? Vamos também para o cenário de ambos marcam sim, que acontece pelo menos uma das 2 partidas do início do campeonato, nas 2 primeiras rodadas pelo lado do Deportivo Alavés, e ela acontece pela Vila Real nas 2 primeiras partidas, nos 2 empates de 2-2 contra o Atlético de Madrid e 2-2 contra a equipe do Racing Santander. Então seria ali o favorito, seria ambos marcam sim. Vamos agora para o mercado aqui para a estatística de escanteio e cartões amarelos. Escanteio a gente tem aí 6 para o lado do Alavés e 6,5 para o lado do Vila Real, uma média aí de 12,5 escanteio. A gente pode ser mais conservador e colocar ali pelo menos 8,5, 9,5 escanteio. Para o lado de cartões amarelos, nós temos 3 para o mandante, 2,5 para o visitante, uma média de 5,5 cartões amarelos. A gente pode ser mais conservador e botar 3,5 ou 4,5 se você for mais arrojado. Mudando agora mais uma vez o campeonato, vamos sair do Campeonato Espanhol e vamos entrar agora de cabeça no Campeonato Italiano, com apenas uma partida entre Milan versus Venezia, jogo que vai acontecer às 13h45 da tarde, horário de Brasília, jogo 28 de agosto, sexta-feira. Nós vamos aqui mostrar a tabela de classificação, que apenas aconteceu uma rodada. Nós estamos entrando agora na segunda rodada do Campeonato Italiano. O Milan vence a sua primeira partida, está na 5ª colocação, tem 3 pontos, e a equipe do Venezia se encontra na 18ª colocação. Ela perde o jogo de estreia e se encontra na 18ª colocação. Palpite do canal para essa partida será de vitória do Milan, que vence a sua primeira partida jogando fora de casa do Torino por 2-1. Pelo lado do Venezia, na estreia do campeonato, ele perde dentro de casa por 2-0. Mas o Venezia vem bem na Copa da Itália, ele ganha, por exemplo, do Modena de 3-2. Isso aí são os 2 jogos oficiais, todos os jogos abaixo são jogos amistosos. Tá? Pelo lado do Milan, ele não jogou pela Copa, então a única partida oficial do Milan nessa nova temporada foi o jogo aí da Série A, que ele vence por 2-1, e a gente coloca aqui a palpite do canal, vitória do Milan. Também vamos colocar aqui como palpite do canal gols mais 1,5, ou seja, tem que ter 2 gols durante toda a partida. O primeiro jogo fora de casa do Milan foi 2-1, e o Venezia, ele perde, como eu falei, de 2-0, então existe uma possibilidade aí de ser 2-1, 2-0, o que importa é que a probabilidade de mais 1,5 gols é grande. Vamos aqui olhar e analisar escanteio e cartões amarelos. Escanteio pelo lado do Milan, a gente tem aqui uma média de 4, pelo lado do Venezia 5, uma média de 9 escanteios, a gente pode ser mais conservador e colocar 8,5. Cartões amarelos, a gente tem 1 para cada lado, dá uma média de 2, a gente pode aí ficar de fora
de cartões amarelos e deixa para você ter mais sensibilidade no jogo ao vivo. Vamos agora sair do mercado europeu e ir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo entre Goiás versus São Bernardo, jogo que vai acontecer às 19h30 desta sexta-feira. Nós vamos aqui começar mostrando a classificação para todos vocês, e é muito bom quando a gente tem um campeonato onde já tem vários jogos que a gente possa ter mais base de analisar. Tá? Então vamos lá, com o Goiás na 11ª colocação, com 33 pontos. A equipe do São Bernardo vem logo atrás na 13ª colocação com 32 pontos. É um confronto direto. Se o São Bernardo vencer, ele ultrapassa o Goiás na tabela de classificação. A palpite do canal será vitória do Goiás. Tá? Nós temos o cenário de vitória do Goiás como mandante. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos dentro de casa. E o São Bernardo, ele vem jogando fora de casa. Nas últimas 5 partidas, ele tem 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Vamos aqui também dar uma olhada na probabilidade de 48% da vitória da equipe do Goiás, com 28% o empate e 25% a vitória do São Bernardo. Odds a 1,88 na vitória do Goiás e na vitória da Zebra 4,50. Tá? Então essa é a primeira palpite para essa partida. E a segunda palpite para essa partida, nós vamos aqui em gol HT. Gol ainda no primeiro tempo. Nós temos esse cenário em pelo menos 4 das últimas 5 partidas dos jogos do Goiás em casa. E pelo lado do São Bernardo, jogando fora de casa, a gente tem gol HT no cenário de últimas 5 partidas, nós tivemos gol HT nas últimas 5 partidas. Né? Então, uma probabilidade grande aí de gol HT, gol ainda no primeiro tempo, em mais 0,5. Vamos aqui dar uma olhada na análise de escanteio e cartões amarelos. Escanteio 4,3 para o Goiás, 4,8 para o São Bernardo, uma média de pelo menos aí 9,5 escanteio. A gente pode ser mais conservador e colocar 8,5 escanteio. Cartões amarelos 2,1 para o mandante, 2,3 para o visitante, uma média de 4,5 cartões amarelos, mais conservador 2,5 ou 3,5 cartões amarelos. Ainda assim, pelo Campeonato Brasileiro Série B, nós vamos falar agora de Novo Horizontino contra a equipe do Sport Recife. Mando de campo do Novo Horizontino, o jogo vai acontecer nesta sexta-feira, 8h30 da noite. A classificação estamos da seguinte forma. Novo Horizontino é o 4º colocado com 40 pontos e o Sport Recife é o 6º colocado com 38 pontos. O Sport Recife vem numa crescente nas últimas partidas. A palpite do canal será vitória do Novo Horizontino como mandante. Ele vem de 3 vitórias, 0 empate e 2 derrotas nas últimas 5 partidas. O Sport Recife, ele vem com muita dificuldade de conseguir vitórias fora de casa. Tudo bem que ele venceu o Náutico, o Vila Nova 2 rodadas atrás, mas é um time que tem muita dificuldade para vencer fora de casa. Ele vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Então a primeira palpite para essa partida será a vitória do Novo Horizontino, que se encontra com probabilidade de 49%, odds a 1,66, odds para zebra 5,25. Tá? A segunda palpite para essa partida será em gols mais 1,5. Tá? Esse cenário ele acontece em jogos do Novo Horizontino nas últimas 5 partidas pelo menos 3 vezes. Pelo lado do Sport Recife, ele acontece o resultado de mais 1,5 gols em pelo menos 3 vezes das últimas 5 partidas também. Vamos dar uma olhada na análise de escanteio e cartões amarelos. Escanteio 6 para o Novo Horizontino, 4,8 para o Sport Recife. A gente está falando uma média de 10,5 escanteios. A gente pode ser bem mais conservador e colocar ali 8,5 ou 9,5 escanteios. Cartões amarelos é alto. Nós vemos de 2,1 para o Novo Horizontino, 2,4 para a equipe do Sport Recife. A gente está falando de uma média de 4,5 cartões amarelos. A gente pode ser mais conservador e tentar buscar 2,5 ou no máximo 3,5 cartões amarelos. Vamos agora para a nossa última palpite, análise aqui do canal do vídeo de hoje. Conto mais uma vez com o apoio de vocês. Se você ficou comigo até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e coloca um comentário aqui o que você está achando do nosso trabalho e o que você sugere para melhorar. Conto muito com o feedback aí de vocês. Vamos lá para a nossa última análise e palpite aqui do vídeo de hoje, ao jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico contra Atlético Clube, jogo que vai acontecer às 8h30 da noite desta sexta-feira. Vamos mostrar aqui a classificação do Náutico, é o 15º colocado com 31 pontos, vem mal dentro do campeonato.
O Atlético Clube é o 10º colocado com 34 pontos. A diferença entre um e outro é de 2 pontos. É isso mesmo? 31, 32, 33, 34. Diferença de 3 pontos. Uma vitória do Náutico coloca o Náutico bem mais acima da tabela de acordo com os outros resultados. Vamos lá para palpite do canal. A palpite do canal, nós não vamos colocar em vitórias, tá? Mas eu vou trazer aqui uma grande probabilidade do jogo terminar em empate. Tá? Nós temos aqui os jogos do Náutico jogando em casa, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os jogos do Atlético jogando fora de casa, ele vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Atlético é um time melhor estruturado do que o Náutico e por isso está acima do Náutico na tabela. Então existe sim uma grande possibilidade do empate. Tá? Nós vamos aqui, de fato, a palpite do canal será para resultado de menos 3,5 gols. Tá? Esse cenário ele acontece nos resultados do Náutico em 5 das últimas 5 partidas e no resultado do Atlético ele acontece em 4 das últimas 5 partidas. Então a probabilidade é muito alta aí de ser menos 3,5 gols. Tá? Vamos agora aqui para análise de escanteio e cartões amarelos. Escanteio para o Náutico 6,3, para o Atlético 4,5. A gente está falando aí de mais de 10,5 escanteio. Para o cartões amarelo, nós temos 2,9 para o Náutico e 2,5 para o Atlético, uma média alta de cartões amarelos. A gente está falando aqui de uma média de 4, 5,5, pelo menos 5,5 cartões amarelos. Você pode ser mais conservador e tentar buscar 4,5 cartões amarelos. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, conto com o feedback de vocês e até um próximo vídeo. Valeu!